Deixa eu dar bom dia para minha amiga. Pronta para mais um Brado Jornal aqui e seus comentários, tenho certeza que vão inundar as redes sociais mais uma vez aí de todo o Brasil. Nossa querida Tati Mandelli aqui presente na bancada. Tati, bom dia. Bom dia, Timóteo, bom dia para nossa audiência. Vamos aí, vamos embora. Tati, estou esperando você para comentar. Você está falando do Bolsonaro, é isso? Não, é uma notícia aqui dizendo que vai voltar em março aqui para o Brasil. Alguns aliados dizem que ele pode voltar em março, mas não sei se isso procede, essa informação. O que você acha? Dia 1º de março eu fui convidada lá na Califórnia para um jantar com ele. É isso só que eu posso dizer para vocês. Eu não vou estar lá, porque infelizmente... Peraí, você trouxe uma informação dessa assim, calma. Atenção, bomba! Você foi convidada, Tati Mandelli, empresária, foi convidada para um jantar com o presidente Bolsonaro no dia 1º de março na Califórnia. Então, isso. Essa notícia não é verdadeira. Diga aí, Tati, dia 1º de março, né? De repente depois ele vai retornar, não sei. Mas você foi convidada para um jantar com o Bolsonaro? Foi um grupo da Califórnia lá, de bolsonaristas ferrenhos ali, muito amigos e gente que mora na Califórnia há muito tempo, minhas amigas de lá, me chamaram aí para esse jantar. Ele parece que vai dar uma passeada ali pela Califórnia, talvez ele esteja buscando justamente a conhecer algumas coisas dos Estados Unidos, e aí vai lá. Eu não vou ir, mas meu irmão vai. Porque ele mora lá, né, para ele ficar mais fácil. Seu irmão vai, então, no jantar? Aí eu conto para vocês depois. Rapaz, isso é bomba, viu? Vou te falar. Eu fico muito, eu gostaria muito de ir, mas é muito distante, né, ia ficar muito fora da minha agenda, e porque a Califórnia é do outro lado, né, como você sabe. Mas é isso que eu sei. Até agora é só essa notícia que eu posso dizer para vocês, porque é só essa que chegou para mim, essa informação. Chegou quando, Tati? Semana passada me ligaram para convidar. Essa semana, quer dizer. Hoje é sexta, essa semana. Rapaz, fazer um corte isso aí, viu? Vamos lá, gente. Falando de economia, Lira defende a autonomia do Banco Central. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu a autonomia do Banco Central nesta quinta, depois das críticas do Lula à gestão do presidente da autarquia, Roberto Campos Neto. Para Lira, a independência dos bancos centrais é, abre aspas, uma marca mundial, fecha aspas. Ele afirmou também que na Câmara não haverá recuo sobre o tema, abre aspas, tenho à escuta a tendência do que a maioria do plenário pensa. Com relação à independência do Banco Central, esse assunto não retroagirá. Fecha aspas. O parlamentar salientou que a autonomia da instituição financeira foi o modelo escolhido pelo Congresso Nacional. A independência do Banco Central foi a maior conquista econômica do governo passado, que ele já vinha sendo discutida essa questão desde o governo Temer. Isso é fundamental para que se preserve a nossa moeda, se preserve a nossa inflação. O mercado, evidentemente, reage a cada vez que se fala em acabar com a autonomia do Banco Central, porque é uma coisa que... por pior que seja o governo Lula, né, em todas essas disparates econômicos aí que ele vem falando em fazer, esse do Banco Central é justamente o esteio, né, é a estabilidade, é aquela coisa que estaria acima do governo, porque é uma coisa de Estado. Então, assim, eu acho que essa discussão é uma discussão muito importante. O mercado está muito volátil, né? A gente teve a poupança brasileira no mês de janeiro, teve os maiores saques da sua história. Ela sacou entre o que foi sacado da poupança e o que foi depositado, nós perdemos na poupança brasileira 33 bilhões de reais no primeiro mês do governo Lula. Isso já diz que o pequeno poupador está inseguro, quer tirar o dinheiro, quer botar em outra aplicação e tal. Já está demonstrando aí que o governo já não tem muita credibilidade. Lembra que a poupança se o país decide investir no seu governo, ele bota na poupança. Se decide não investir, ele tira. Então, quando a nossa poupança diminui, significa também que a credibilidade do Brasil está diminuindo face aos próprios poupadores. E é claro que essa notícia do Banco Central retroagir vai piorar ainda mais esse cenário. Então, o que deixa esse cenário que já está ruim, não degringolar completamente, é justamente o Banco Central. E o Lula repete, mas é só hipocrisia, porque eu estive olhando nos 3 primeiros meses do governo Lula II, né, que começou em 2007, a taxa da Selic, sabe quanto era, Timóteo? 13,75%.
Exatamente a mesma. Então, eu não gosto de ficar falando desse negócio de muita palhaçada, mas é ridículo, né? Porque, assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Quando eu estava ali pilotando o Banco Central, aí 13,75 não era estagnação econômica. Vamos lembrar que esse número já chegou a 20 e tantos, 26 ou quase 27% no Brasil. Então, toda essa discussão é inócua, né? Porque o presidente pode fazer várias coisas, mas ele não consegue modificar as leis da física. Se ele se jogar do andar, ele vai cair. É lógico, por causa que é a lei da gravidade. E a lei da oferta e da demanda e a lei econômica, ele também não vai conseguir mandar, porque são leis que estão aquém da capacidade dele. Então, ele tentar mandar na moeda, na taxa de juros, isso tudo é uma grande ilusão, isso tudo só gera uma falta de estabilidade enorme no Brasil e uma falta de credibilidade das pessoas investirem seu dinheiro, seja na poupança, seja em negócios no nosso país. E é isso que a gente viu muito fortemente no primeiro mês do ano. Isso que ele ainda nem conseguiu recuperar o valor dos combustíveis, né, da gasolina, que ele está louco para tributar e está louco para acabar com esse negócio dos 17% do ICM, tudo isso. E quando ele fizer isso, a inflação escalona e o juro provavelmente vai subir mais. E não adianta trocar o presidente do Banco Central, porque isso não muda nada. Se eu gasto mais do que eu arrecado, eu sou obrigado a me endividar. E quanto mais endividado eu estou, mais chances eu tenho de não pagar as minhas dívidas, portanto, mais alto é o juro para mim. E isso é uma lei do mercado. Infelizmente, como a lei da gravidade, o nosso presidente não vai conseguir mudar. Se aprovada, a convocação obriga Campos Neto a comparecer à casa sob pena de cometer crime de responsabilidade. Tenho certeza, espero que não seja aprovada essa convocação aí. E o Arthur Lira, eu acho que não vai pautar, né, Tati? O que você acha? Eu acho que o Arthur Lira não é maluco, né? Ele acabou de dizer que ele sabe disso, porque senão é a bancarrota para todos nós, né? O Lindenberg faria isso com a explicação do presidente do Banco Central. Pois é, eu não sei por que os nossos deputados da direita não convocam também ministra do Turismo para explicar sua relação com o miliciano, ministro que mandou fazer com emenda parlamentar estrada para sua própria fazenda. Eu acho que os nossos caras de direita são muito leves. Quem é o Lindenberg Faria na fila do trem? Bicho, ele não é ninguém. Né? Um camarada que foi senador, fez um vexame horroroso. Quando foi prefeito lá da cidade, teve várias coisas de improbidade administrativa. Aí ele quer ouvir. Sabe quem, gente? O Roberto Campos. Sabe quem é o Roberto Campos? É considerado hoje, no mundo, o melhor presidente do Banco Central. Então, é até palhaçada, né? Tipo assim, é o poste mijando no cachorro, né? Porque, assim, não faz nenhum sentido isso. O Roberto Campos, por todo o mundo, e até a questão da estabilidade brasileira e o investimento estrangeiro, dependem única e exclusivamente dessa figura que está sentada ali no Banco Central, fazendo um excelente trabalho, o melhor presidente do Banco Central do mundo. Esse aí que o Lula quer tirar, porque competência demais em governo petista sempre é ruim. Competência demais em governo petista sempre é ruim. Né? Exatamente, gostei. E se os deputados de direita não pararem de fazer cards, não se preocuparem com isso aqui pode ser aprovado de fato e vai tipificar criminalmente pessoas, por exemplo, que estejam criticando a obrigatoriedade não somente da picada, mas a obrigatoriedade daquela cueca facial, que a gente fala cueca por causa da plataforma YouTube que estamos ao vivo também, ou se criticar a picada, pode responder criminalmente se isso for aprovado, o PL 555 de 2020. E a gente começa a observar, Timóteo, que esse PL, que já deve ser velho, né, já ficou velho pelas novas descobertas científicas. A gente já está vendo nos Estados Unidos, né, e a gente sempre diz que acontece lá antes, depois acontece aqui, as pessoas já se questionando, já o FDA, o CDC, já dizendo que não é assim, que tem efeito colateral, que tem que tomar muito cuidado, que não resolveu assim tanto o problema. E teve uma matéria muito importante na Newsweek da semana passada, onde vários médicos dizem que eles precisam ser chamados à responsabilização pela falta do tratamento precoce, que poderia, sim, ter salvado milhares de vidas. Então, eu acho que isso que é o que vai acontecer no campo científico, né? O que nós vamos observar daqui para frente é que essas teorias, né, que eram ditas como verdades absolutas, começam a cair por terra, né? Quem não lembra
da nossa Renata Vasconcelos dizendo na frente do então candidato Jair Bolsonaro que era fique em casa se puder. Não era fique em casa se puder, eles vão mudar a narrativa para tentar colocar isso. A Pfizer está muito suja, a gente tem um problema muito grave sobre a diversidade de vacinas, que aconteceu na Tailândia, quer dizer, a princesa da Tailândia está em coma por causa de efeitos colaterais após ter tomado a picadinha. Então, assim, em breve tudo isso vai mudar, até a censura provavelmente vai mudar e a narrativa deve se transformar. E aí PLs como esse ficam ridículos, né? Quer dizer, eu não sei, né, até que ponto eles compraram e agora precisam, né, gastar essas picadinhas. Mas o que a gente vê no mundo todo é que já estão ocorrendo em alguns países. A Tailândia, inclusive, quer que a empresa seja responsabilizada, mandou suspender em todo o país. A gente já viu suspensões iguais na Inglaterra, em outros lugares. Então, assim, eu acho que esse PL, até ser aprovado, entendeu? A notícia já vai ficar velha e a ciência já vai ter demonstrado a realidade dessas coisas. Você continua Não, na e a tela. gente tem a decisão da Suprema Corte Americana, fundamental, né, mandando readmitir todas as pessoas que tinham sido afastadas dos seus cargos por terem se recusado a tomar a picadinha. E isso é muito emblemático. Isso diz que a obrigatoriedade não é constitucional, pelo menos não é nos Estados Unidos. E as pessoas não podem sofrer sanções por causa disso. Foi uma decisão da Suprema Corte Americana. Eu acho que contra isso não vai ter muito argumento. A mídia acaba tendo que repercutir a notícia, e a Suprema Corte não tomou essa decisão à toa, tomou essa decisão baseada provavelmente em fatos, em dados, em pesquisas, em depoimentos, em uma série de coisas. Então, eu acho que esse assunto, se passar esse PL, ele já vai chegar aqui velho, já vai chegar aqui equivocado, já vai chegar na contramão do mundo. Tá aí o resultado, mais uma notícia de economia, o resultado de gestão Lula. Investidores estrangeiros diminuem e vão diminuir mais. Acho que vai acontecer no Brasil ainda nos próximos meses. Veremos a notícia dessa queda gradativa aqui no Brasil, na B3, na Bolsa de Valores do Brasil. Diga aí, Tati. Mas é claro, né, Timóteo? Difícil ia ser que eles deixassem o recurso no Brasil, porque, pensa bem, as maiores empresas na Bolsa são estatais. E a gente acabou de nomear um presidente da Petrobras, que eu não vou nem nominar, né? Completamente político, completamente fora de questão e tudo isso. A mesma coisa aconteceu com o BNDES. O BNDES acaba sendo um banco importante aí para a Bolsa, porque é um banco que financia as empresas brasileiras. Se as empresas brasileiras passarem a ter menos recursos de investimento, suas ações, consequentemente, irão valer menos. Então, a gente tem aí dois fatores que eu acho importantes. Essa questão aí das estatais, que são os grandes papéis brasileiros, né? Petrobras, Eletrobras, essas coisas todas seguindo muita crítica sobre os seus processos de gestão do atual presidente, mostrando que ele vai voltar ao capítulo anterior, e o capítulo anterior eram rombos bilionários. A gente teve a quebra das Americanas, né, que acabou, de uma certa forma, afetando a questão da credibilidade da nossa Bolsa. Quem é que não viu que o balanço estava fraudulento? Quem é que não viu? Como é que isso aconteceu? Foi um rombo gigante, nós estamos falando assim de 20 bilhões. É muita coisa, uma ação que valia X, vale hoje 90% menos, né? Então, isso também afeta demais a credibilidade das empresas brasileiras. Somado a isso, a taxa de desemprego no Brasil, em dezembro, foi para 420 mil. Já na expectativa de um governo Lula entrando, já as empresas retraindo. O que isso significa? 10% de todos os empregos que foram gerados nos últimos 4 anos. Nos últimos 4 anos, nós geramos mais ou menos 4 milhões de novas vagas de emprego e perdemos 400 mil só no mês de dezembro. Ah, esse número de dezembro é do governo Bolsonaro? Não, não é do governo Bolsonaro. Esse número de dezembro, ele está dentro da gestão Bolsonaro, mas ele é o reflexo da futura gestão petista, que já mostra que os empresários estão mais propensos a demitir do que a admitir num cenário extremamente instável, que é o que tem acontecido nesses primeiros meses de governo. Então, a economia, os sinais realmente não são bons,
né? Eu ouvi empresário me dizendo, Tatiana, a economia brasileira estará destruída em 5 anos. Destruída. Eu lembro para vocês que não tem nenhum empresário na Venezuela hoje. As empresas que estão lá ou são iranianas ou são russas. Então, assim, muito cuidado aí o parlamento para passar algumas coisas importantes. Essa questão do BNDES não poder emprestar dinheiro para países estrangeiros é fundamental, fundamental. Nós não temos dinheiro para bancar essas atrocidades da América Latina, que são gestões péssimas, muito ruins, que não tem nenhuma sinergia conosco. Nós vamos formar um bloco de falidos, se nós nos associarmos a eles, em vez de nos associarmos às grandes economias do mundo. E ainda teve essa conversa, né, de que vai tirar o profissional do BRICS e botar a Dilma. Pô, daí é sacanagem, querem mandar a Dilma para a China. Então, assim, o prognóstico da economia realmente não é bom, as pessoas não gostam quando eu falo isso. Não, mas muitas coisas vão melhorar. Nada vai melhorar se a economia falir. Nada. Nada, simplesmente nada. Nem o transporte, nem a cultura, nada. Nada melhora se as pessoas empobrecerem. E vamos ser francos, os países que não pagaram, olha aí, seja Cuba, seja Venezuela, é porque o presidente resolveu cortar a relação internacional com esses países e, para não cobrar, para poder ficar nos acusando, deixou de cobrar. E eu tenho certeza que no nosso governo esses países vão pagar, porque são todos países amigos do Brasil e certamente pagarão a dívida que tem com o BNDES. Eu quero saber quem aplaude. Esse é o cara de pau. Como é que aplaudem, né? Deve ser os cupinchas dele, a galera do nós. PT. É inacreditável, gente. Eu falei, Tati, o Lula tem que lançar a mentoria de 171. Coach de 171, para enrolar os outros. Imagina que desculpa de caloteiro, querendo legitimar o calote de Cuba. Não, vão pagar agora. O Bolsonaro não quis que eles pagassem, cortou relações. Diga aí, Tati, cara de pau. Vamos lembrar que a garantia do empréstimo de Cuba são charutos, viu, gente? A garantia que o BNDES aceitou, mesmo com todos os técnicos dizendo que isso não era viável, não era bom para o nosso país, ele aceitou a garantia de Cuba em charutos. E dizer que o Banco Central, o BNDES não cobrou essa dívida é uma mentira. Até porque se não precisa ter relações diplomáticas se a relação é comercial. Então, assim, deve, paga. Não pagou porque está quebrado, não vai pagar nunca. E essa que é a verdade. Ele só quer um avalzinho para mandar mais dinheiro que nós não vamos receber nunca. Essa que é a verdade. Nós bancamos, durante os governos de esquerda, principalmente os governos petistas, várias ações na Venezuela e em Cuba, coisas que o povo venezuelano e cubano, inclusive, não nos perdoa por isso. Que foi absurdo isso que a gente fez numa época que deveriam ter tido sanções graves contra esses países que há muito tempo passam por cima dos direitos civis e humanos. Além de não ter nenhuma liberdade, nem de expressão, nem política, não deveríamos fazer negócio de nenhum tipo com eles. E a gente acabou mandando foi dinheiro para eles em forma de empréstimos. Nós estávamos financiando empresas de engenharia. Não, vamos falar português bem claro. Eu estava beneficiando as empreiteiras do meu consórcio, que a gente conhece todas elas pela Lava Jato. Sabe muito bem que esse dinheiro foi para Cuba, uma parte ficou em propina, outra parte foi para lá. A gente já sabe disso. Isso já foi a exaustão demonstrado pela Lava Jato. Usaram a Petrobras, evidentemente, usaram o BNDES para esse esquema corrupto que teve seu ápice no governo Dilma e que agora o governo Dilma está querendo voltar a isso. Eu espero que nós tenhamos parlamentares, como eu disse, que sejam tão chatos e tão cri-cris quanto os da esquerda, de querer um senador tipo Randolph, que de 5 em 5 minutos aparece lá no STF para dizer que isso é inconstitucional, que aquilo não pode, enchendo o saco, como fizeram a oposição com o governo Bolsonaro. Isso é o mínimo que a gente espera dos parlamentares de direita, né? Exatamente essa mesma vontade de questionar, de brigar, de rebater. Porque, lembrem, o Randolph era um senador. Quantos senadores temos entre PL, republicanos, PP, né? Uma parte do União Brasil, quem sabe agora, com essa fusão com o PP? Enfim, eu acho que cada vez mais nós precisamos ser aguerridos, os parlamentares e os brasileiros, no questionamento de qualquer absurdo, por menor que seja, exatamente como eles fizeram na época do governo Bolsonaro. Isso é uma piada, né? Coloca as risadas do Bolsonaro e a vinhetinha do faz o L pro Meirelles. Você é um cara de pau, Meirelles.
se é que eu posso chamá-lo de economista, você falar que as primeiras gestões do Lula deram certo, eu não sou economista, sou um Zé Goiaba, sei de orelhada as coisas, mas eu vou lhe dizer a verdade. E sei do que aconteceu de 2003 a 2006 e até 2010. O que o Lula fez no Brasil, enganando todo mundo com linhas de crédito. Nós pagamos a conta depois, os brasileiros pagaram a conta, inclusive os mais pobres, em 2014, 2015, quando acompanhamos aquela terrível crise durante a gestão Dilma. E você dizer que o Lula fez um bom governo? Pelo amor de Deus, isso é mau caratismo. Você fez o L, literalmente, fez o L na campanha eleitoral do Lula e agora diz que está preocupado. Como é que ele falou? Estou pessimista, não tenha dúvida. Você é um cara de pau, Meirelles. Um cara de pau, realidade seja dita. Diga aí, Tati. Não só ele, né? O Armínio Fraga fez uma entrevista no Estadão que falou que não entende essa... não vou me lembrar o termo aqui, mas como se fosse assim, essa raiva que ele tem da responsabilidade fiscal. Cada vez que ele joga a responsabilidade fiscal, quer dizer, cada vez que o governo gasta mais do que arrecada, ele se endivida. Cada vez que ele se endivida, a taxa de juros sobe. Isso aí acontece com você, acontece com o país, igualzinho. Igualzinho. Se você gastar muito mais que arrecada todos os meses, durante muito tempo, você vai acabar ficando com uma dívida imensa. E é isso que vai acontecer com o Brasil. Eu lembro que a gente teve um superávit primário em 2022 e que esse governo foi entregue para o próximo, com saldo de caixa. E, mesmo assim, a expectativa é péssima do mercado, basicamente por causa desse tipo de declaração. E aí essa galera economista que fez o L, né, muito de olho aí em algumas coisas, né, tem o Pix voltando, né, já avisei, tem um ano que eu avisei que o Pix ia voltar, e vai voltar em cima da jugular do pobre, o que é pior. Porque quem lida com grandes volumes tem uma taxa fixa, R$ 9,00. Não interessa se eu mandei 600 e pouco, que é o mínimo para R$ 9,00, ou se eu mandei 1 milhão, eu gasto R$ 9,00. Agora, todas as atividades, os lançamentos pequenos, que basicamente são dos pequenos produtores, dos ambulantes, não sei o que, todos esses vão ser taxados. Então, é literalmente... isso é tirado do pobre para dar para o rico, é o contrário da lenda do Robin Hood, que tirava do rico para dar para o pobre. Isso que o Lula está fazendo, ele disse que é tirar do rico para botar para o pobre, mas, na real, é tirar do pobre e mandar para o rico, mandar para os balanços do banco. O Bradesco publicou o balanço deles do último quadrimestre desse ano, teve um lucro infinitamente menor ao esperado e ainda teve que provisionar a despesa aí, vai ter que provisionar a despesa que ele vai ter com os empréstimos que ele não vai receber, que ele me deu para as americanas. Então, assim, os bancos vão precisar desse PIX para poder sobreviver e o Lula vai assinar, vai decretar, e, enfim, nós vamos ter no Brasil a melhor distribuição de renda possível, que é tirar do pobre e mandar para o rico. E é isso que está acontecendo no governo Lula. Então, ele fala que vai sobretaxar as grandes fortunas, então ele devia isentar o PIX, que era mais útil para o pequeno não pagar do que ficar esperando ele cobrar imposto a mais dos ricos. Isso para o pobre não tem nenhuma relevância. Agora, pagar 90 centavos por uma transação de R$10, isso tem um impacto imenso nas pessoas de baixa renda desse país. Então, assim, esse governo que mente que nem sente, cria narrativas e faz coisas para prejudicar os pobres com uma conversinha mole de que está fazendo para os ricos. E ainda vai dizer que vai lá o Lula blindar os colegas latino-americanos dos americanos, para eles verem que esses ditadores não são tão ruins. Não são tão ruins para quem? Para a população, eles são horríveis. Eles são verdadeiros algozes. Eles têm quase 50% das suas populações completamente na linha de pobreza. Então, assim, os pobres, que vai crescer no Brasil, é a mesma coisa que tem crescido nesses países. É os pobres. Os pobres vão escalonar, vão crescer muito mais, porque eles vão pagar na gasolina, eles vão pagar no PIX, eles vão pagar na inflação. Isso tudo que o Lula diz que não é importante, controlar a inflação, controlar isso, controlar aquilo, porque é no bolso do mais pobre que isso é mais sentido. Então, é uma pena, em vez de o único jeito da gente melhorar a condição de vida dos brasileiros é gerando riqueza, não é dividindo pobreza.
Aplausos. O Tati, é o Robin Hood e as avessas. O cara rouba do pobre para dar pro rico. Eu vou te falar, é exatamente o modelo Robin Hood e as avessas que é praticado pela esquerda. Notícia principal. Condenado a 400 anos de prisão, Sérgio Cabral já pode ir à praia. A Justiça do Rio de Janeiro revogou nesta quinta a prisão do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. A medida será substituída por ações cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, apreensão do passaporte e comparecimento mensal à Justiça. A decisão se refere à Operação Calicut, que levou Cabral à prisão em 2016. O pior desse tipo de ação, né, soltarem o Cabral, é o recado que se passa para a sociedade como um todo, que é o recado de que a impunidade é a regra no Brasil. E como bem o Timóteo disse, depende para quê, né? A impunidade é a regra para roubo, para tráfico, para assassinato, para pequeno delito. Já para a opinião, né, aí é bem diferente. Então, assim, é mais um retrato da decadência que o Brasil está se colocando nesse momento, que é uma decadência moral. A mentira ocupa as manchetes dos jornais. As pessoas que denunciam ou falam a verdade são presas. E aí a gente vê grandes corruptos sendo soltos. Mas, assim, é muito importante a gente refletir, enquanto sociedade, o quanto isso, que recado que isso passa para aquele menino que está entrando no tráfico lá na favela. Ou aquele funcionário público que chega numa empresa para extorquir ou para fazer algum tipo de auto de infração meio esquisito já. Muitos empresários já passaram por isso. Por quê? Porque a impunidade, o mecanismo, ele é brutal. Quando as pessoas me perguntam, o que você está vendo aí desse governo, eu falo, gente, a minha empresa tem 35 anos. A gente viveu só 4 anos onde o governo jogava a favor. Os outros 30 anos a gente viveu apesar do governo. E acho que nós vamos ter que fazer a partir de agora. Nós vamos ter que sobreviver enquanto sociedade, apesar desse governo imoral. E eu volto a lembrar que o Brasil é um dos países que tem mais advogados, juízes e etc. O Poder Judiciário é um dos mais caros do mundo. E só para garantir isso, gente, a impunidade. É isso que acontece aqui no nosso país. Eu vou lembrar que Sérgio Cabral está solto, mas Anderson Torres está preso. Sem motivo nenhum, sem processo nenhum. Quem sabe o grande problema do Anderson Torres é ter feito um recorde de apreensão de droga. Vai saber por que ele está preso de fato. Então, assim, esse país da impunidade, esse país da falta de moralidade, é o grande problema da igualdade no nosso país, porque é isso que garante a desigualdade, garante os privilegiados e, como disse, aí citou a Revolução dos Bichos, que alguns bichos são mais bichos que os outros. Excelente. Infelizmente, né? Jornalista da Brabo. Olha, a Tati é economista empresária, mas milhões de vezes melhor, se não bilhões de vezes melhor que muitos jornalistas, que a maioria dos jornalistas no Brasil. Agora, vou te falar, viu? Até o ex-ministro lá do turismo, o sanfoneiro, já deu entrevista aqui. Eu sei que foi remoto, mas tem um microfone escrito Brado. O cara fala Band, é cego mesmo. Até coloca lá no Instagram dele. Aí eu fui lá, colocamos lá, escrevemos, isso aí é da Brado, não é Band, não. Um bocado de gente, que legal, conheceram. Mas o ministro, não sei se fez isso deliberadamente, né? Porque às vezes o cara não quer fazer propaganda e fala, é da Globo, é da Record e tal. O Gilson, acorda pra vida. O cara publica no Instagram dizendo que olha, Band, jornalista da Band, se arrepende de ter feito... Cara, os caras viajam, né, Tati? Diga aí. Não, essa ida de ser jornalista da Band rodou em vários grupos, não tem nem o que você vai dizer, tem um microfone enorme aqui, até botei ele mais assim à frente agora, para você recortar e me enxergar. Porque, né, e eu acho engraçado que essas pessoas, elas também não dão, né, o crédito nem para Brado, para mim, pessoalmente, muito raramente. Tivemos até o 04, postou também, você viu? O filho do Renan, né? É. Que agora quer ser político, né? Acho que é candidato a vereador. Aí ele postou também um recorte desses meu, enorme, 4 minutos, e também não deu crédito nem para Brado, nem para mim. É isso que eu acho que não ajuda a gente. E conhece. Já deu entrevista, conhece. O Gilson já deu entrevista, conhece.
É para não fazer propaganda mesmo. É para não fazer, que eu acho um absurdo, né? Que custa falar? Fala da Tati, pelo menos, não precisa falar da Brado. Já que o microfone aparece, as pessoas procuram. Se não tivesse microfone, agora o microfone aparece, tá escrito Brado, os caras falam que é a Band. A Band, jornalista da Band se arrepende de ter apoiado o Lula, falando da Tati. Eu nunca apoiei, viu? Não sou da Band, não sou jornalista, também nunca apoiei o Lula. Nem hoje, nem nunca. Mas tá aí, agora aprovaram uma lei, nem aprovaram. Já decidiram, o governo, a ditadura decidiu, 222 prisioneiros políticos perderam a nacionalidade. Eu vou falar para você, viu, gente, é inacreditável. A expatriação, foram expatriados 222 presos políticos. Alguns, inclusive, já foram enviados para os Estados Unidos e já não são mais cidadãos da Nicarágua. Diga aí, Tati Mandelli, o que você acha disso? Acho que para entender essa questão da Nicarágua, vai estrear, ou já estreou, não sei, eu não vi, o documentário da Brasil Paralelo sobre as perseguições religiosas na Nicarágua. Agora, o que chama atenção nessa notícia é: parlamento aprova. Para que serve parlamento numa ditadura? Para que serve parlamento numa ditadura? Né, Rodrigo Pacheco? Né, Arthur Lira? Se já é uma ditadura, se já resolveram de cima para baixo, para que serve a palhaçada? Para dar legitimidade a um ditador? Então, eu acho que o nosso parlamento, mais do que nunca, tem que agora ficar bem atento para não ficar passando pano para coisa ditatorial. Porque esse governo, essa ditadura da Nicarágua, é um abuso de autoridade completa contra civis, contra religiosos. Então, é uma economia horrível, que não tem relevância nenhuma no mundo, um lugar maravilhoso, quem conhece a Nicarágua sabe que é um lugar lindo, que não tem nenhum turismo, porque nenhum turismo vai para a Nicarágua. E aí, essas ditaduras se servem de um parlamento para dar uma legitimidade numa coisa que não tem legitimidade nenhuma. Espero, presidente do Senado, presidente da Câmara, que estejam atentos, muito atentos, para não transformarem o Brasil e o nosso parlamento nesse tipo de subserviência. Só isso que eu espero. E o resto é incomentável, né? Daniel Ortega é incomentável. Não tem o que comentar de uma pessoa dessas. Simplesmente não tem. O que é isso? Fascismo. É o fascismo dos dias de hoje. Eu prego menos Estado, mais liberdade para o indivíduo, menos impostos. E eu sou fascista? Prego que o indivíduo tenha liberdade de possuir a sua arma, legalmente, para defender ele e a sua família e a casa dele? Eu sou fascista? Então eu não entendo esse argumento da esquerda. Só que eles querem justamente tirar esse argumento de mim, para que eu não fale e que eles inventem mais mentiras, infelizmente. Quer falar, Tati? Sobre essa questão, eles fizeram essa palhaçada, que eles foram fazer uma regulamentação nova, incluíram os carros blindados, criaram uma crise no setor incrível essa semana. Não pode mais blindar, pode blindar, precisa autorização do Exército e tal. Uma coisa, um descompasso, né? Eles foram tão rápidos na revogação que nem viram que estavam revogando e a importância, né, econômica do que estavam fazendo. Aí precisam depois voltar atrás. Isso é sinal de quem está só na ideologia, que esqueceu de ir para o campo da prática, para o campo das pessoas, de onde isso afeta, de fato, a vida das pessoas. Sobre a regulamentação, eu acho que não conheço ainda uma lei que seja capaz de acabar com o inconsciente coletivo. Acho que isso não existe. Eles podem regulamentar a mídia, e quanto mais eles regulamentarem, mais uma mídia vai passar por baixo dos panos e vai acabar acontecendo. Aconteceu isso em todos os países ocupados na Segunda Guerra, os alemães tentando fazer uma conversa de que eles eram bons, que a ideologia deles funcionava, e os franceses na resistência, né? E da resistência acabaram vencendo. Então, assim, é o que eu acredito que vai acontecer. Eles calam um, surge outro, e calam um, e surge um outro, e calam outro, e surge um, e as pessoas vão para outras plataformas. Eu acho que eles não conseguem segurar a informação num mundo absolutamente com internet como isso. Quando eles fizeram um plano deles de domínio há 40 anos atrás, e que faz eles estarem, de alguma forma, ganhando a guerra, pelo menos aqui na América Latina e lá na Europa,
Eles criaram um plano antes da internet. Agora que surgiu a internet, o plano dele não conseguiu mudar, eles tentaram regular a mídia. E eu vou usar um exemplo simples, a própria pandemia. Né? Tudo que foi dito pela mídia, tudo que foi censurado pelas mídias, tudo que foi considerado fake news, tudo que foi usado para manipulação e tal, eles conseguiram evitar? Não conseguiram evitar a disseminação da informação, e hoje a gente vê que essa informação ela já é mais ou menos agora unanimidade em todos os lugares do mundo, porque nem todas as pessoas são venais e nem todas as pessoas conseguem acreditar em mentiras o tempo todo. Então, eles vão tentar controlar, por um lado, talvez consigam, num curto prazo, mas num longo prazo isso é impossível, porque o mundo tem uma coisa chamada inconsciente coletivo, e esse inconsciente coletivo é muito maior do que essas teses. Eu só espero, viu, Timóteo, do fundo do meu coração, que o pessoal da direita, você que está em casa, entenda, finalmente, entenda que nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra de informação ou de desinformação, nós estamos numa guerra de ideias, nós estamos numa guerra muito grave, aí, moral, né, principalmente ética moral. E, nesse momento dessa guerra, a direita no mundo acordou que estava nessa guerra. Eu acho que os Estados Unidos, quando o Trump, né, acabou tendo aquela eleição e saindo da presidência da República, com todos aqueles conservadores com as suas redes bloqueadas e tudo isso, o que a gente está vendo acontecer agora, 2 anos depois? Que todo esse discurso progressista, que era maravilhoso, a grande maioria dos americanos já não acha mais tão bom, já acha que isso está corrompendo a sociedade, e tem um contramovimento, né? Então, é isso que eu acredito, e nós, da direita, precisamos organizar quem queremos ser daqui a 40 anos, como eles fizeram lá na esquerda. E a gente precisa agora, em técnica de guerrilha, porque já estamos na guerra, e definir os nossos objetivos. E esses objetivos têm que ser claros. Ontem eu estava vendo no Pânico, justamente, a entrevista do nosso deputado deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, onde ele diz que o Brasil não tem um modelo de país, não tem um sonho de país. Enquanto a gente não tiver um sonho de país, a gente fica remando e sem ter um projeto único de como é que eu quero ver o meu país, que país eu quero para os meus filhos daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos. Esse projeto no Brasil não temos. E aí a gente fica copiando projetos fajutos. E eu vou aqui falar para vocês uma coisa que eu estava pesquisando esses dias, até olhando um site de viagem, e aí me veio algumas coisas, eu fui pesquisar. Os países com maior IDH do mundo, Índice de Desenvolvimento Humano, os países que têm melhor igualdade social, um governo melhor, né, um governo que mais entrega para a população e um nível de qualidade de vida bem maior, são os países da Escandinávia. A Noruega, a Islândia, a Finlândia, a Dinamarca, a Suécia. Esses países têm qual sistema de governo, Timóteo? Qual sistema? Qual sistema? O que levou essas pessoas... Vamos lembrar que esses escandinavos, em 1200, na época das nossas cruzadas, que é quando o Brasil começou a ser descoberto, lá nas cruzadas, quem quiser assista, Brasil, a Última Cruzada, vai entender o que eu estou falando. Lá em 1200, quem eram os escandinavos? Quem eram os escandinavos em 1200? Eram os vikings. Vai ver lá o Ministério dos Vikings, matando todo mundo. Eles saíram para invadir a Inglaterra, para invadir parte da Europa, e eles não conseguiram ser muito bem-sucedidos nesses settlements, né? Nesses acampamentos que eles queriam dominar esses lugares no mundo, acabaram tendo que desenvolver seus próprios países. E hoje, quase 1000 anos depois, eles são os países com maior índice de desenvolvimento humano do mundo. Do mundo. Não tem socialista, não tem China, não tem ninguém que bata eles. E qual é o regime de governo desses caras? Monarquia. Porque a monarquia mantém o esteio moral de uma sociedade. Então, eles têm um parlamento democrático e têm uma monarquia, que foi ajudando esse povo a todas essas conquistas, dentro de um período de tempo. Né? Isso que a gente fala, somos conservadores porque queremos as mudanças, queremos conservar o que é bom e mudar o que está ruim. Não queremos mudar tudo. E assim, nesse pensamento conservadores, esses países, hoje os mais socialistas do mundo, que têm o maior índice de igualdade. Na Suécia, para vocês terem uma ideia, eles têm um conceito de vida chamado lagum. Nesse conceito, esbanjar é feio,
Então, assim, tu nunca vão ver um rei usar, de repente, uma roupa super de grife, não vai ver. Porque esbanjar dentro do conceito de vida deles é um negócio que não é legal. Né? Trabalhar muito mais do que você tem condição também não é legal. Então, todas essas conquistas sociais que eles já têm, eles alcançaram a partir de uma monarquia. E não a partir de governos sem esteio moral que ficam se alternando no poder, que nem nós vemos na América Latina. Então, olha que interessante isso. De povos que eram vikings, né? Também convido vocês para ver a série que está passando no Netflix. Desses vikings, nós hoje temos os povos com maior índice de igualdade e desenvolvimento humano do mundo. Pensa, só pensa um pouquinho o que vai te levar a algum lugar e o que não vai te levar a lugar nenhum. Minutos, maioria dos ministros do STF vota contra a lei que proíbe o uso de linguagem neutra nas escolas. Você entendeu? O STF, maioria dos ministros da Suprema Corte brasileira, nosso STF maravilhoso, lindo, ministros que defendem a democracia, a família, Deus, liberdade, a Constituição, eles defendem tudo. A maioria dos ministros do STF vota contra uma lei que proibia o uso de linguagem neutra nas escolas. Diga aí, Tati, não tem mais o que falar. Teve um recorte de umas 3 semanas atrás que a gente falou sobre esse assunto de linguagem neutra, e aí o TikTok me tirou, né? Me derrubou. E eu estava olhando, das minhas falas que mais tem comentário, e as pessoas todas, eu acho que se eu tive, talvez eu tenha tido aí uns 2.000 comentários, e eu tive uns 4 comentários só favoráveis, e todo mundo achou engraçado, então eu vou usar agora esse termo para vocês usarem também, porque eles querem instituir a linguagem do Mussum agora nas escolas, né? E aí vai ser um negócio complicado, né? Porque isso só pode ser piada. E eu peço para você que é pai aí, não deixe. Se tiver um professor usando, vá lá na escola, reclame, porque a nossa sociedade civil, se a gente depender do Estado, a gente está lascado, porque eles botam esse tipo de agenda justamente como cortina de fumaça da agenda que realmente interessa, que é o fato de que eles querem nos empobrecer. Essa que é a verdade dessa agenda socialista. Eles querem empobrecer a sociedade. Então, eles começam a empobrecer também moralmente, linguisticamente, tudo isso. E essa linguagem neutra também vai camuflar, no caso aqui do Brasil, essa falta de alfabetização, porque a gente chega a crianças aí no 8º, no 9º ano, que não sabem escrever e nem redigir um texto corretamente. E agora ainda vão ter essa linguagem neutra para se atrapalhar mais um pouco ou para justificar o não saber, né, da língua portuguesa. Então, a gente ouviu vários, né? Como é que você vai resolver o problema dos professores agora? Você vai dizer professoros, professoras e professores? E vários outros casos. Então, essa é uma coisa ridícula. É uma linguagem do Mussum, que só pode ser piada. E o STF, dentro dessa agenda de inclusão, que, na verdade, é uma baita exclusão de todos nós. Lula paralisa a blindagem de carros com revogaço de decretos de armas. Ao revogar os decretos de armas do governo Bolsonaro em janeiro, Lula acabou paralisando também a blindagem de carros em empresas especializadas e a transferência, desses automóveis. Lembrando que o cara também que tem carro blindado não pode transferir, não pode vender o carro, não pode transferir se for carro blindado, porque tem que ter o registro, o certificado de registro do Exército. E por causa do governo Lula, através das medidas ditatoriais desarmamentistas impostas, o cara tá preso, não pode fazer nada. Lamentável. Diga aí, Tati. Eu acho que eles vão voltar atrás, né? Espero, porque meu carro é blindado. Eu espero que eles voltem atrás. Se você quiser vender, não pode hoje, o seu carro blindado. Não pode. Pois é. Então, assim, eu espero que eles voltem atrás. Eu acho que eles... É como que eu diz, a ânsia de revogar, a ânsia de destruir é maior do que a atenção que precisa ter para fazer intervenções até em possíveis até equívocos podem ter acontecido no governo anterior, porque não, ninguém é infalível. Mas não é isso que acontece, o que acontece é um revanchismo, e dentro do revanchismo você sai revogando tudo, nem vê para onde que está atirando, e aí a bala perdida vai acabar parando lá na blindagem. Estão falando aí em coisa de 2.000 empregos, assim, é bastante coisa. As empresas pararam em São Paulo, pararam na Bahia, pararam em todo lugar. Então, estão esperando que isso seja revisto, né? Porque não faz nenhum sentido uma coisa dessas. Afeta um
uma economia grande que tem acontecido aí nesses carros blindados, né? A grande maioria das pessoas hoje manda blindar os carros por causa do problema da segurança e agora gera uma insegurança também aí nessa questão da blindagem. Quer dizer, tudo mal feito, né? Quer dizer, vou revogar, vou ouvir a sociedade, vou saber o que é. Não é o caso deles. Nessa conversinha de que vou ouvir a sociedade é tudo para boi dormir. Na verdade, o que eles fazem é revogar qualquer coisa sem ter um substituto à altura e nem saber o que vai fazer. Assim foi. Acabaram com os temas de alfabetização, acabaram com a coisa do surdo, acabaram com as crianças em deficiência em outra sala de aula, acabaram com a robótica. E assim vai, eles vão destruindo sem ter nenhuma proposta. Eu vou dar um exemplo para você que é baiano aí, entender o que eu falo quando destrói sem ter nenhum tipo de proposta. A gente está lá no subúrbio ferroviário. No subúrbio ferroviário, há 50, 60, nem sei quantos anos, tinha uns trenzinho velho para caramba, mas que atendia. Levava ali do subúrbio até o centro da cidade por 50 centavos. O pescador, a pessoa que morava lá no subúrbio, chegava em 40 minutos no máximo no centro de Salvador, ali na altura da Feira de São Joaquim, para levar seu produto, seu peixe, o caramba. O que eles fizeram? Eles resolveram que iam fazer uma obra imensa, né? Um VLT, GRT, sei lá qual é o nome desse, um trem moderno, chinês. E antes de botar o trem no trilho e o trem ser inaugurado, eles primeiro destruíram o outro. Resumo, o pessoal do subúrbio até agora não tem nenhuma coisa nem outra. Então, vocês vão cuidar, porque na hora que você vai fazer uma melhoria, você faz uma melhoria, você não precisa destruir o que está acontecendo para melhorar isso. Então, cuidado, né? Esse governo está com tanto revanchismo que está derrubando coisas que são importantes, que ele mesmo vai ter que voltar atrás. Só vai gerar desgaste. Essa questão da blindagem gerou um desgaste imenso com muita gente aí que tinha feito L e que não ficou satisfeito, porque tem que andar em carro blindado, inclusive os próprios políticos, né, que têm carros blindados para eles mesmos. Então, assim, é muito complicado isso, né? Eu vou atacar o meu oponente e aí eu saio atacando e nem cuido para ver onde é que vai. As balas perdidas vão para que lugar, né? Então, é isso que está acontecendo e a gente está vendo isso nesse primeiro mês de governo Lula, essa incompetência geral, né, geral, em várias coisas que estão sendo revogadas sem ter colocado uma alternativa melhor no seu lugar. Vou te falar, viu? É o Brasil. Eduardo Bolsonaro quer derrubar a decisão da Anvisa que exige uso obrigatório da cueca em aeroportos. Olha, eu gostei. Parabéns ao Eduardo Bolsonaro. Consegui aprovar isso aí. Será um avanço, porque o Brasil é o único lugar do mundo que os trouxas aqui, né, me incluo nesse negócio, nós temos que utilizar essa porcaria sem nenhum sentido científico, já que vários médicos, vou deixar isso bem claro, não sei o que estou dizendo, tem o Dr. Zeballos que critica isso, tem vários outros médicos, eu posso citá-los aqui, trazer os dados segunda-feira, de vários médicos, cientistas, virologistas que defendem a não obrigatoriedade desse negócio. Essa matéria da Newsweek, que eu me referi antes, fala também dessa ineficiência, né, dessa medida. E é mais palhaçada que isso, Timóteo, porque se você está no saguão do aeroporto de Salvador, você não precisa utilizar. Aí, se você passa para a sala de embarque, você precisa. Se você dali for embarcar, que de Salvador já não embarca mais para o exterior, mas se fosse embarcar no voo da TAP, você podia tirar no voo da TAP. A mesma coisa quando você chega do exterior, você chega sem, aí quando chega, que vai entrar na sala de embarque, ali você tem que colocar, depois que pegou a mala, não precisa mais. Quer dizer, qual é a eficiência disso? Nenhuma, né? Nenhuma. Realmente abuso de autoridade, praticamente, né? É síndrome da pequena autoridade, alguém que deu esse decreto queria mostrar que ele mandava em todo mundo, só pode ser, porque essa eficiência já está questionada por grande parte da comunidade científica internacional. Então, é uma bobagem, realmente, isso que acontece. Ainda bem, tem que revogar isso. Não tinha nem que ter entrado em vigor, na verdade. É verdade. E, verdade, mais uma vez seja dita, a realidade é que também a direita comeu mosca com Bolsonaro no comando, né? Porque a Anvisa é uma autarquia que responde ao governo federal, pô. É isso que nós não podemos correr o risco agora, Pelo sabe? amor de Deus. Durante o governo, a gente ficou o tempo todo naquela de defende. É que nem isso, né? Senão daqui a pouco nós vamos dar assunto para as emas, tá entendendo? Nós não precisamos... A gente não tem que responder a nenhum ataque, a gente da direita. A gente tem que agora questionar as coisas que estão sendo feitas e não deixar eles jogarem essas cortinas de fumaça no nosso colo.
E o dia inteiro fazem isso. É vexatório o que está acontecendo. Aqui, apartamentos cujas obras foram contratadas ainda no governo de Dilma e só foram concluídas na gestão Bolsonaro estavam paradas e o Lula agora vai entregar como se ele fosse o cara que tivesse feito o programa aqui, Minha Casa, Minha Vida. Na verdade, foi o do Bolsonaro, do Gestão Federal, o governo Bolsonaro, e vai nessa prefeitura petista, a prefeita é do PSD, mas é tudo PT mesmo, petista, para enganar o povo mais uma vez. Isso aí é mais uma narrativa, mais uma mentira da esquerda. Atenção, povo de Santo Amaro da Purificação. Quem entregou essas casas foi o governo Bolsonaro, não foi o governo Lula, viu? As obras foram concluídas no governo Bolsonaro, no programa Casa Verde e Amarelo. Esse negócio aí do Minha Casa Minha Vida, que o Lula vai dizer que foi ele, mentira! Mentira, atenção. Diga aí, Tati. Agora vai começar, né? Ele vai atacar o que não foi, o que o Bolsonaro fez, ele vai dizer que era a ideia dele. Já não fez isso com a transposição do São Francisco, agora tirou a transposição para depois recolocar e dizer que foi ele que fez. Isso é velho, né? Eu já falei, mente. É o tempo todo esse governo de narrativa, esse governo de mentira, esse governo que é um desgoverno. Então, esperar o quê, né? Já dizia o ditado, de onde menos se espera, dali mesmo é que não sai nada, né? Então, até sexta-feira, gente, que eu vou estar por aqui. E obrigada a vocês que me seguem lá no Instagram, Tati Mandelli, _10. E a gente recorta sempre os melhores momentos desse programa e nos ajude aí a divulgar, porque é muito importante que nós mantenhamos esse tipo de veículo independente, que não depende de propaganda, que depende só da sua assinatura. Então, perde um tempinho aí, assina o Brado Jornal, que é para você estar conosco e a gente poder prestar um serviço cada vez melhor. Tá bom? Um beijão para vocês, um excelente final de semana para todos.